E hoje, no Conversa Aberta, nós vamos conversar com o governador de Minas, Romeu Zema. O governador de Minas, Romeu Zema, nunca tinha disputado uma eleição, filiado ao Partido Novo, disputou as últimas eleições para o governo e ganhou com mais de 70% dos votos. Isso mesmo. Isso tendo ficado bom tempo nas pesquisas, na casa entre 1% e 3%. E, no final, foi esse sucesso todo a eleição do governador Romeu Zema. Por uma questão de honestidade, eu devo dizer, né, aqui no Conversa Aberta eu recebo personalidades das mais diferentes ideologias e partidos, né? Então, eu, Paulo Roque, sou do mesmo partido do governador Romeu Zema. Isso não impede de uma entrevista franca e aberta. Mas, para você que vai ouvir essa entrevista, é muito importante que você saiba disso. Governador, inicialmente, muito obrigado por essa disponibilidade de estar aqui conosco. E eu já começo lhe perguntando, como que está essa experiência de governar o segundo estado mais rico da federação, para quem nunca tinha antes disputado ou ocupado um cargo público? Paulo, primeiro, agradeço muito a oportunidade de estar aí com você, é um grande prazer. Coincidentemente, hoje, dia 2 de setembro, eu estou completando 20 meses de mandato à frente aqui do estado de Minas Gerais. E 20 meses acaba sendo um tempo já razoável. Nós assumimos aqui um estado falido, um estado que não tinha pago o 13º salário, que havia descontado do servidor público o seu empréstimo consignado e não havia pago aos bancos esses valores, enviando o nome de 240 mil servidores públicos para o SPC e Serasa, um Estado que não estava pagando os repasses constitucionais previstos para os municípios. Eu diria que o último governo, não satisfeito em quebrar o Estado, queria também quebrar as prefeituras. Parece que foi alguma coisa até nesse sentido. E nesses 20 meses... Não estava fazendo os repasses para as prefeituras, não é isso? Não estava fazendo integralmente, não. Repasses constitucionais. E nós, desde que assumimos, temos somente apagado incêndios aqui. Quando a situação financeira é caótica, como é o caso de Minas, nós estamos aqui até hoje por conta de estar apagando esses incêndios. Ainda não conseguimos colocar o pagamento da folha em dia, mas já pelo menos estamos dando uma data prevista, como a que já fornecemos hoje cedo. O servidor público sabe que no dia 11 desse mês ele vai receber uma parte do salário e que no dia 24 ele vai receber outra parcela do salário. Então, pelo menos, previsibilidade já existe, não deixa de ser um avanço. Nós já regularizamos os repasses para as prefeituras também. Então, hoje, todos os 853 prefeitos do estado sabem que aquilo que é de direito deles será recebido. E fizemos algo extraordinário. Apesar de todas as dificuldades, nós, junto com o Tribunal de Justiça, fizemos o maior acordo da história de Minas Gerais. 7 bilhões e 300 milhões de reais que o último governo não repassou aos municípios, que nós estamos pagando de maneira parcelada em 33 parcelas, desde janeiro desse ano. E estamos conseguindo pagar. Então, o meu governo, além de pagar o que é certo, ainda está pagando aquilo que o último governo não honrou. E com relação aos funcionários públicos, nós também quitamos mais de 500 milhões de reais com os bancos, e hoje todo funcionário público já tem acesso novamente ao empréstimo consignado.
E outra vitória muito grande que nós fizemos foi que o funcionário público que havia ficado sem ter condição de fazer exames, consultas, porque o nosso Instituto de Saúde e de Previdência não estava fazendo pagamentos, nós já regularizamos e o nosso convênio de saúde voltou a funcionar. Então, gradativamente, nós temos conseguido regularizar, com muito sacrifício. Nós reduzimos aqui mais de 50 mil cargos, reduzimos o custeio em coisa de praticamente 50%, mas a situação de Minas não está resolvida, porque ninguém consegue morar numa casa eternamente sem fazer uma reforma, sem estar fazendo alguns reparos. E a situação de Minas hoje é essa. Mas já fizemos grandes avanços. Eu diria que a experiência tem sido melhor do que qualquer mestrado, doutorado. E quando você está fazendo o bem, isso te anima, isso te entusiasma. Então, eu venho para cá todos os dias trabalhar, enxergando que nós estamos conseguindo devolver dignidade para o funcionalismo e também para o mineiro, que durante os últimos anos foram esquecidos em detrimento de alguns grupos políticos que se apoderaram do Estado. Então, é muito gratificante poder estar dando essa volta e estar melhorando aquilo que pode impactar 21 milhões de pessoas. Agora, governador, eu quero falar da questão da pandemia em Minas, né, como está o combate, e daí, mas antes eu queria só que o senhor colocasse, qual é a previsão? Há uma previsão para os servidores, enfim, começarem a receber em dia? Paulo, não há, infelizmente. Esse é um grande anseio meu. Nós dependemos da reforma da Previdência, que inclusive ontem foi aprovada em segundo turno e agora vai ser votada, ontem em primeiro e agora vai ser votada em segundo turno, me desculpe. E, além disso, nós dependemos, como nós temos aqui um déficit crônico, de privatização, que também depende da Assembleia Legislativa. Então, o Estado depende de vender alguns ativos para poder equacionar essa situação do atraso na folha de pagamento. Mas, estando aqui há 20 meses, como eu te disse, nesses 20 meses eu paguei 22 folhas de pagamentos, porque o último governo saiu sem ter honrado aquela que caberia a ele. Então, mesmo com toda a dificuldade, há avanços. E, como eu te disse, o funcionário público já teve restabelecido aquilo que é tão importante para ele, o plano de saúde, o empréstimo consignado, e gradativamente a gente vai consertando uma coisa após a outra. Não dá para apagar todos os focos de incêndios simultaneamente. Agora, governador, eu vou voltar à questão da privatização, o relacionamento do senhor com a Assembleia, mas eu queria aqui que o senhor colocasse a respeito do combate à pandemia no seu governo, porque logo quando o senhor assumiu, o senhor já enfrentou uma situação catastrófica dificílima, para além das contas do Estado, teve a questão da tragédia de Brumadinho, que não foi fácil, né? Aquilo ali, toda a situação que envolveu todas as vítimas e o próprio Estado. Então, eu queria que o senhor colocasse como que está hoje em Minas Gerais o combate à pandemia. Infelizmente, nós temos visto que, por conta do combate à pandemia, nós temos governos do Estado do Rio de Janeiro respondendo processos criminais, sendo afastados com risco de prisão. No Distrito Federal, nós temos um secretário que, infelizmente, muito triste isso, inclusive está preso, tendo acusações graves aí de superfaturamento, o mesmo acontecendo no Rio de Janeiro e em outros estados da federação. O senhor pode tranquilizar os mineiros, dizendo que em Minas não vai ter esse tipo de problema? Paulo, nós fomos bastante ágeis no início da pandemia. Logo em janeiro, nós sabíamos que seria apenas questão de tempo para o vírus chegar aqui no estado e já iniciamos o nosso planejamento.
E hoje eu posso te afirmar que nós estamos colhendo os frutos. Minas Gerais, dentre todas as unidades da federações, dentre todos os estados, é aquele que tem a menor taxa de óbitos por 100 mil habitantes. Se o Brasil tivesse a mesma taxa de óbito de Minas Gerais, 60 mil vidas teriam sido poupadas. Então, a diferença é muito significativa. E nós conduzimos isso com o maior profissionalismo. Vale lembrar que todo o meu secretariado, e isso tem um peso enorme, foi selecionado por competência, por mérito. Ninguém está aqui porque era meu amigo ou porque é de determinado partido político. Todos estão aqui porque são competentes, inclusive o secretário de Saúde, que é um neurocirurgião, com vasta experiência na administração de hospitais, e que foi quem, junto com a sua equipe, conduziu essa questão da pandemia. E nós, sistematicamente, conseguimos achatar e empurrar para a frente aquele famoso pico da curva, que só aconteceu aqui em Minas Gerais no último mês. No mês de agosto, foi o mês que, com toda certeza, nós tivemos o maior número de casos e de óbitos. Então, nós fomos alongando e empurrando esse pico. E isso foi de fundamental importância porque tivemos tempo para estruturar o sistema de saúde, que saiu de 2.072 leitos de UTIs para mais de 3.900. Nós quase dobramos aqui os leitos de UTIs em todo o estado. Chegamos a construir um hospital de campanha com mais de 700 leitos, que felizmente não precisou ser utilizado, mas esteve aqui disponível durante todo esse tempo, caso a pandemia viesse a sair do controle. E também fomos muito criteriosos na questão da transparência. Existe hoje um ranking de transparência nas ações do Covid e nós esmeramos nessa questão. A Controladoria do Estado se envolveu diretamente para que tudo fosse totalmente feito da forma mais segura. Inclusive, tivemos aqui a participação do Ministério Público, do Tribunal de Contas do Estado, que acompanharam todas as nossas ações. Porque, em alguns momentos, algumas compras, eu me recordo aqui de EPIs, o preço estava acima do mercado. Mas nós mostramos, ou vai faltar EPI, ou nós temos aqui de fazer uma compra pagando um preço diferente. Mas tudo com total transparência, tudo mostrando para os órgãos fiscalizadores que nós não estávamos fazendo nada que não fosse lícito. E, graças a Deus, como eu disse, até o momento não tivemos nada. Como governador do Estado, como uma pessoa que não está tão próxima de toda a operação, eu não posso te dar 100% de certeza. Mas, muito provavelmente, nós não vamos ter aqui nenhum escândalo, até porque eu sempre preguei essa transparência e dei total liberdade para a controladoria estar agindo com maior rigor em todos os lugares do Estado. Até o momento não tivemos nada, mas eu acho muito arriscado numa instituição onde trabalham mais de 300 mil pessoas, eu me arriscar aqui a falar que ninguém fez nada errado. Mas se fizer, não vai continuar aqui. E nós já deixamos claro que não compactuamos com nada que venha ferir a ética, que venha a ferir a transparência. Agora, governador, o senhor colocou que o número de óbitos em Minas, se tivesse sido adotado procedimentos parecidos em outros estados, né, até no governo federal, na verdade, teria sido poupado aí 60 mil vidas, né? Então, o senhor atribui isso a esse planejamento que começou em janeiro, né, muito antes da pandemia chegar em Minas? Eu atribuo isso a alguns fatores. Primeiro, realmente houve um planejamento
quando o vírus chegou, nós fomos ágeis, nós fomos um dos primeiros estados a suspendermos as aulas. Estados que já estavam com mais casos demoraram mais tempo para suspender, isso foi fundamental. A pandemia, Paulo, ela tem uma semelhança muito grande com um incêndio florestal. Se você age rápido, enquanto tem 1, 2 focos, você consegue ainda ter um certo controle. Se você demora a agir, você acaba tendo uma dificuldade gigantesca para poder deter esse incêndio. Então, essa rapidez foi fundamental. Nós tivemos aqui um isolamento que foi de qualidade talvez melhor do que em outros locais do Brasil, porque o mineiro, por característica própria, você conhece, ele é mais consciente, até medroso, e isso acabou fazendo com que nós tivéssemos aqui um isolamento de qualidade melhor do que no Brasil. Outro ponto que ajudou muito foi que nós somente centralizamos a decisão no Estado por ocasião do isolamento social que ocorreu no mês de abril. Depois, nós deixamos a cargo de cada prefeito tomar a decisão. Seria muita pretensão minha estar aqui definindo o que é melhor para cada um dos 853 municípios do Estado. Cada prefeito, com certeza, sabe aquilo que é melhor para a sua cidade. E até hoje nós temos aqui, são poucos, mas ainda temos muitas cidades que não têm sequer um caso, uma notificação, e muito mais ainda, algumas dezenas de cidades que não têm sequer um óbito no estado. Então, são situações muito distintas e a descentralização é muito benéfica nesse caso. Você dá o mesmo remédio para doentes que estão com doenças diferentes é algo muito temerário. Isso foi de fundamental importância. E um último fator que acabou ajudando é a própria demografia do Estado. A nossa população está bastante pulverizada no interior do Estado. Aqui na região metropolitana está apenas 20% da população. E cidades pequenas que não têm transporte público acabam sendo um freio natural na propagação do vírus. Isso também acabou contribuindo. Agora, governador, o senhor colocou aí anteriormente a necessidade, quer dizer, o senhor está com uma casa, citou o exemplo que toda casa precisa de reforma. Então, é a situação do Estado de Minas Gerais. Ainda essa semana foi aprovada em primeiro turno a reforma da Previdência do Estado, que o senhor considera importantíssima para sanear as contas e ajudar a colocar, inclusive, o salário dos próprios servidores em dia. O senhor só fala na necessidade de privatizar. Aliás, foi eleito dizendo da necessidade de você enxugar o Estado para que ele possa cumprir as suas funções. No entanto, a bancada do Novo na Assembleia é uma das menores, não é verdade? Então, nesse sentido, como que o senhor espera fazer isso? Como o senhor tem feito isso sem o toma lá da cá? Aliás, o senhor foi eleito também dizendo que o senhor não iria trocar apoio na Assembleia, como sempre foi feito no Brasil, por funções, por cargos no governo. Como é que o senhor está conseguindo isso? Como que o senhor conseguiu a aprovação em primeiro turno dessa reforma da Previdência? E se o senhor vai conseguir fazer as privatizações, já que é um tema também de muita resistência. Perfeito, Paulo. Bom, Paulo, o parlamento é sempre um desafio para qualquer executivo, e principalmente nesta última eleição, ficou claro como o parlamento ganhou força e protagonismo, tanto aí em Brasília como na grande maioria dos estados. Nós tivemos uma dificuldade maior no início do meu mandato, afinal de contas, eu nunca havia ocupado nenhum cargo público, boa parte da minha equipe, idem, e nós fomos vistos com muita desconfiança, como um grupo de pessoas que não teria condição de estar fazendo a gestão adequada de um Estado. Mas, com o tempo, devido às nossas ações, à nossa maneira de atuar, nós fomos ganhando credibilidade
como mencionei agora há pouco, a Covid é o estado que tem a menor taxa de óbito, e isso tem muito a ver com gestão. A segurança nossa aqui, que nós não comentamos, foi uma daquelas que mais evoluiu no sentido de reduzir crimes violentos em todo o Brasil também. Isso porque melhoramos a gestão, integramos as forças... Como está a queda aí da redução dos crimes violentos? Como está a queda? Está bem expressiva. Eu não tenho esse dado aqui em mãos agora, mas o ano passado, que foi 19, nós já tínhamos tido uma queda muito expressiva com relação a 18, e esse ano nós continuamos a queda. São os menores índices desde que o histórico foi criado há cerca de 10 anos atrás. Não há comparação com períodos anteriores, porque esse tipo de metodologia foi adotada aí por volta de 2010. Mas demonstra que hoje o Estado está muito mais seguro. Nesse mês de setembro, o Ministério da Educação e Cultura vai estar publicando o ranking dos estados no que diz respeito ao desempenho escolar, o IDEB. E provavelmente Minas Gerais será o estado que mais vai ter avançado em colocações em desempenho no IDEB. Então, um governo que está fazendo bem na saúde, na educação, na segurança, acaba sendo um governo que vai ganhando credibilidade. E essa aprovação em primeiro turno na Assembleia não foi fácil. Boa parte do mérito dela é devido aqui ao nosso secretário de governo, o Igor, que apesar de ser uma pessoa nova, 30 anos, tem feito um ótimo trabalho. E eu vejo, Paulo, é muito importante que os parlamentares estão enxergando que nós somos um governo de propostas, um governo bem intencionado, um governo de pessoas competentes, que já consertou muita coisa e que tem condição de consertar muito. E as reformas nós temos deixado muito claro aos parlamentares que é uma questão matemática. A conta aqui em Minas simplesmente não fecha, não adianta eu enxugar tudo que está ao meu alcance, como nós já fizemos, porque nós estamos enxugando gelo. A despesa sobe de elevador e a receita sobe pela escada. Somente uma reforma como essa da Previdência, a médio e longo prazo, é que vai conseguir resolver os nossos problemas aqui. Os crimes violentos, eu recebi aqui agora, caíram mais de 40% no meu governo. Então, é uma redução expressiva que demonstra que gestão dá resultado. Na área política, uma das coisas que eu sempre vejo é que ficou um raciocínio que é só recurso que resolve. É mais recurso para a educação, é mais recurso para a segurança que eles falam que vão resolver. Mas está muito claro que uma boa gestão pode, inclusive, trazer resultado melhor do que mais recursos. Governador, eu queria que o senhor colocasse, o senhor foi eleito numa linha ao novo, num primeiro momento se declarou independente em relação ao presidente Jair Bolsonaro, e como é que o senhor se coloca hoje no relacionamento com o presidente Jair Bolsonaro? O presidente Bolsonaro foi eleito democraticamente, representa mais da metade da população do país que votou e acreditou nele. E como todo presidente, como eu, como você, ele tem os seus defeitos. E nós nunca tivemos e nem nunca teremos um presidente perfeito. E temos de estar dando o nosso voto de confiança. Ele é um patriota, é bem intencionado, e o meu relacionamento com ele é muito bom. Diria que não temos nenhum problema de relacionamento, mas é claro que a minha opinião não coincide com a dele em 100% das questões, da mesma maneira que talvez nem a dele com a mulher coincida e nem a minha com a minha. Então, isso é normal numa democracia, haver divergências de opiniões, mas é através dessas divergências que nós vamos conseguir encontrar
um terceiro caminho que talvez seja melhor do que o meu e o seu. O presidente, eu posso te afirmar, quer o bem para o Brasil. Ele enfrenta muitas dificuldades, muitas resistências semelhantes àquelas que eu falei que eu enfrentei aqui. Ele representa uma forma nova de fazer política. Muitas vezes as críticas direcionadas a ele são excessivas, eu reconheço isso, mas o tempo é senhor da razão e vai estar mostrando aquilo que dá certo, aquilo que funciona. E vejo que tanto ele quanto eu queremos o bem do Brasil e o bem de Minas Gerais, mas perfeito eu não sou e nem ele é. Então, temos de estar convivendo com esses defeitos de cada um. Alguns criticam, né, no presidente alguma inclinação autoritária e que a nossa democracia estaria correndo risco com certas posturas, sobretudo em manifestações que ele foi, onde se pedia intervenção militar. O senhor acredita que a nossa democracia com o presidente não correrá riscos? Eu acredito que as nossas instituições já estão muito consolidadas. O nosso regime democrático está aí em vigor desde 1985, então nós estamos falando de 35 anos de estabilidade que vem se aprimorando cada vez mais. E vejo, Paulo, muito dilema, muito jogo de palavras, mais até do que realmente ameaças a democracias. Às vezes, uma frase que o presidente menciona, ou que alguém do governo dele menciona, gera uma série de polêmicas, talvez desnecessárias. Algumas vezes nós não nos expressamos de forma 100% adequada e as interpretações podem ser as mais variadas. Mas o presidente, até hoje, na minha opinião, tem se comportado como um democrata. Muitas vezes ele pode questionar algum outro poder, como é natural numa democracia. O executivo, eu estou aqui, com toda certeza, é o mais questionado. Todos os dias nós estamos nas capas dos jornais sendo questionado. E por que o judiciário, o legislativo, o Ministério Público não podem? Então, acho que nós temos de estar aberto a críticas, e críticas sempre nos fazem melhorar. E parece que no Brasil algumas instituições ainda não aprenderam a ter essa humildade. Tá certo. Agora, o governador, agora nós estamos em período de eleições municipais. Né? O Novo não vai lançar candidato em todas as prefeituras, né? Então, como é que o senhor vai ficar nessas eleições municipais? O Novo consegue fazer o prefeito de Belo Horizonte, onde vai ter candidato do Novo? Como é que o senhor está vendo isso e como é que o senhor vai se posicionar? Bom, o conceito, a proposta do Partido Novo é algo insuperável. Isso nós temos de deixar muito claro. Eu só estou aqui hoje como governador porque surgiu um partido que me deu esse conforto, que me deixou em condições de estar disputando sem ter nenhum receio. Mas eu tenho dito que o partido vai precisar ir para uma nova fase, uma fase em que agora, em vez dele ser apenas uma proposta, um conceito, ele se torne um partido representativo. Vejo que o nosso novo presidente tem ótimas ideias, jantei com ele aqui há 2 semanas atrás, novo presidente do Partido Novo, e com toda certeza, a partir das eleições de 2022, porque para essa a situação já está definida, o partido vai fazer grandes avanços. As ideias dele são muito boas, ele quer fazer o partido crescer e o partido precisa crescer. Se nós formos um partido com 3 deputados aqui em Minas, com 8 deputados no Congresso, nós nunca vamos conseguir fazer na velocidade que o Brasil precisa, que Minas precisa, as mudanças necessárias.
Outro dia mesmo alguém falou, se o Partido Novo continuar nessa velocidade que está, talvez ele vai conseguir eleger o presidente da República no próximo século. Então, não é isso que nós almejamos. O Brasil precisa, sim, agilizar as suas mudanças. Então, eu só faço duas perguntinhas finais. Então, é o seguinte, o senhor é um dos governadores mais elogiados hoje do Brasil. É um dos governadores com maior índice de popularidade. O senhor, em 2022, será candidato a presidente? Não, Paulo. Eu tenho muito o que fazer aqui em Minas Gerais, mesmo que eu seja muito competente, nos meses que me faltam aqui, eu não vou conseguir apagar todos os incêndios. E quero deixar a minha tarefa aqui concluída. Lógico que vou depender de uma reeleição aqui, que também não tenho certeza se vou disputar. Se eu chegar à conclusão na reta final que eu estarei prejudicando o Estado e não ajudando, eu vou ser muito realista. Mas se eu ver que o projeto nosso, que tem dado resultados, será positivo a minha continuidade, eu vou estar reavaliando. Mas estou aqui como governador hoje, um tanto quanto sem esperar, e vamos concluir a nossa missão aqui. O futuro a Deus pertence. Vamos deixar para pensar lá na frente nessas questões. Agora, só para terminar, governador, o senhor não mora no palácio, o senhor mora numa casa alugada, que o senhor paga o seu próprio aluguel, o senhor todo mês recebe seu salário e doa para instituições filantrópicas, sobretudo a APAE. O senhor acha que com isso que o senhor faz, que recado o senhor quer dar para os mineiros, para o Brasil? O que passa na cabeça do senhor quando o senhor adota essas condutas, esses procedimentos? Paulo, uma frase resume muito bem isso. Eu tenho repetido que nós precisamos, no mundo público, na vida política, de mais missionários e menos mercenários. Infelizmente, na última décadas, aliás, vamos pôr no plural, o setor público começou a ser visto no Brasil como um caminho para o enriquecimento. E quem está no setor público tem de ter essa visão de, como o próprio nome indica, é servidor público. Tem de ter essa posição de servir e não de ser senhor. E no Brasil ainda prevalece e vigora essa visão de que quem está no Estado é senhor. E eu faço questão de estar demolindo essa visão. A vida, graças a Deus, me possibilita, como você disse, estar aqui hoje, porque tive uma vida no setor privado que me dá essa condição de pagar o aluguel, de arcar com as minhas despesas aqui, e vejo que precisamos de mais pessoas com esse tipo de visão, que venham para o setor público com o único e exclusivo objetivo de contribuir, de doar. Tanta gente está à frente de ONGs que fazem serviços na área social, na área de saúde, etc. E por que não também nós nos doarmos para alguns serviços dentro do Estado? E principalmente pessoas que estão já nessa fase pós-carreira. Tem muitas pessoas aí que já encerraram ou já estão numa condição de estabilidade financeira, que são extremamente competentes, com a vida resolvida. Se nós que temos competência não fizermos essa doação, nós vamos estar deixando a vaga aberta para quem quer se enriquecer e que, infelizmente, na maioria dos casos, não tem competência. Porque se tivesse tido, não estaria procurando o Estado para poder obter esse enriquecimento aí. Então, vejo que nós estamos aqui fazendo diferente, abrindo caminho e deixando claro que é plenamente possível muitas pessoas
estarem dando essa contribuição. E é o que o Brasil, o que Minas precisa. Governador, eu quero agradecer imensamente essa oportunidade que tive com o senhor. Colocando a respeito do Novo, eu concordo com o senhor que o partido precisa crescer, só uma advertência que ele não pode inchar como os outros partidos incharam, sem critérios, etc. O crescimento nosso é muito importante com esses critérios que o senhor coloca. Espero que o senhor entregue o Estado de Minas em 2022 muito melhor que os mineiros que o senhor recebeu nessa situação toda de caos nas contas públicas, denúncias de corrupção. E desejo ao senhor uma gestão ainda mais eficiente e mais proveitosa em favor de todos os mineiros. Muito obrigado aí pela sua participação. Eu é que agradeço, Paulo. Foi um prazer estar aí com você. Espero, indo a Brasília, ter a oportunidade aí de tomarmos um café e vamos conversando. Café com pão de queijo. Um café com pão de queijo. Exatamente. Conte com o nosso apoio aí para os seus planos. Tenho, dentro do possível aqui, ajudado os nossos pré-candidatos a prefeito, a vereador, e acredito muito na causa do Partido Novo e vou estar fazendo aqui de tudo que estiver ao meu alcance para nós vendermos essa ideia de que nós precisamos, como cidadãos, termos mais liberdade e que o Estado é importantíssimo, mas não podemos ter um Estado que tolhe iniciativa. Foi um prazer estar com você aí. Um grande abraço, governador. Bom dia para todos vocês. Um grande abraço. Muito obrigado.